E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Professor Bruno e hoje na nossa aula de ciências voltada para os nonos anos, vamos continuar a aulinha sobre, no caso, vamos falar sobre hereditariedade, mas continuando a matéria dos nossos amigos Darwin, lembra dos Darwin, dos Lamarck, tá vendo aqui ó? O que dizem sobre as teorias. Então temos uma nova teoria, a terceira teoria, que essa é a mais usada hoje os cientistas usam mais essa teoria e é a que funciona depois que descobriram aí o genoma humano, que é todos os nossos os genes já foram estudados e viram que é exatamente o que a gente descobriu hoje bateu com o que o nosso amigo Gregor Johann Mendel descobriu, tá? Então no caso, quem era o nosso amigo Gregor Mendel aqui? Na época, ele vivia numa época de escravidão. Não ele era escravo, mas aqui no Brasil era a escravidão ainda. Então tinha os feudais, né? Os capitães do mato. Quem estudou um pouquinho de história sabe um pouquinho a história do Brasil. Que aqui a Lei Áurea foi proposta para abolir a escravidão em 1888. Então, assim, não tinha tecnologia, não tinha nada. Mas esse rapaz lá na Áustria já era o cara. Então, ele morava na Áustria, tal. Além da vida religiosa lá no monastério, ele estudou física experimental, botânica, matemática na Universidade de Viena, lá na Itália, tal. Participando também de sociedades científicas, tal. E a ideia da motivação dele científica era como ocorre a transmissão das características hereditárias em plantas de ervilhas da espécie Pisum sativa. Então, olha o que ele pensou. Olha como ele pensou. Na época, os Darwin e tal, eles só ficavam analisando os animais. esse aqui tem pescoço maior, esse aqui tem pescoço menor, esse elefante é mais gordinho, esse é mais magrinho, esse aqui não. Ele fez, ao invés de pegar alguns animais, forçarem os animais a cruzarem, um leão com a leoa e ver o que saía do bichinho, ele pegou plantas, que é muito parecido com a gente, assim, tipo, precisa de dois, precisa de um macho e uma fêmea para poder ver as diferenças. E olha o que ele descobriu, que interessante. Ele conseguiu fazer uma plantação dessas ervilhas para poder testar as características hereditárias. O que é a parte hereditária que eu estou explicando? É a ideia assim, por exemplo, se um pai é negro e a mãe é branca, na hora que tem um filho, o filho ele não vai nascer nem negro e nem branco, ele vai nascer mulato, ele vai nascer mais clarinho, não vai ser nem tão negro e nem tão branquinho. Então, para poder entender essa história, Mendel fez esses experimentos com ervilhas coloridas. Olha que interessante, ó. O que a lei da hereditariedade falava, que ele criou? Lei da segregação ou da primeira lei de Mendel. Mendel admitiu que existem fatores para cada característica e que eles segregam-se na formação dos gametas, nos quais ocorrem em doses simples. Tá bom. Os fatores que Mendel descreve em seus resultados seriam, na realidade, os nossos genes, nos quais se tem conhecimento atualmente. Então ele está dizendo que o gene, o gameta masculino, que no caso a cor tipo um negro, de uma pessoa negra, e aí o gameta feminino, que no caso é uma moça branca, são características diferentes. Então cada um tem a sua característica. Então até aí tá ok mesmo essa lei. A segunda lei, lei da segregação independente ou segunda lei de Mendel. Mendel admitiu ainda que os fatores para duas ou mais características distribuem-se de forma independente para os gametas e combinam-se ao acaso. Então pode ser que tenha um pai branco e uma mãe branca, se combinam e sai um menininho branquinho. Então é um outro detalhe. Então vamos entender um pouquinho mais sobre as leis.
As duas leis de Mendel explicam, atualizando regras simples da probabilidade, as variações existentes na transmissão de algumas características. Além disso, elas servem como base para a implementação do conhecimento genético e propuseram a ideia de herança particulada, a qual demonstra que os pais passam adiante unidades herdáveis separadas, atualmente chamadas de genes. Assim sendo, as leis de Mendel foram o ponto de partida para a genética moderna e compreensão correta da hereditariedade. Então aqui ele está falando que os pais passam. Então assim, o meu filho tem a cara do pai. O meu filho tem a cara da mãe. Então, viu que fala que tem a cara da mãe ou tem os olhos da mãe? Porque na hora que eles se misturam, né? Tipo, o filho nasce, as características elas passam do pai para o filho, tá? Mas não é igual aquele rapaz lá que tava falando que se cortasse o braço dele hoje e nascesse um filho, o braço ia, tipo, não ia nascer o braço no outro, né? Tipo, no filho seu. Na verdade, não tem nada a ver com isso. O que acontece externamente não tem nada a ver quando você tem um filho, tá? Então, beleza, ó. Então, vamos entender como que funcionava o experimento do Mendel. Ó, que interessante, esse rapaz aqui foi revolucionário. Então tá, primeiro momento, linhagens puras, tá bom? Então ele precisava ter uma ervilha que fosse pura, 100% amarela. Ó a corzinha dela, amarela, tá bom? E uma outra linhagem pura, 100% verde, tá bom? Então 100% verde, então beleza. Aí ele vai para o segundo momento, é o cruzamento entre essas linhagens. Ele pegou o amarelinho e cruzou com o verdinho. Ele misturou lá assim, esperou lá um mês e começou a ter um outro galinho saindo, que seria o filhinho. Um outro galinho, e ele foi analisar o que saiu daquele galinho, daquela plantinha. Então aqui no caso, ó, a geração F1, no caso ele deu o nome de F1, resultado desse cruzamento é 100% plantas de ervilhas amarelas. Então o que ele percebeu? Que a planta amarela, e misturando com a planta verde, quem manda aqui é a amarela. Aí você fala, nossa, como assim? É mais ou menos assim. Uma pessoa que tem os olhos negros, olhos preto, mas preto mesmo, olhos bem negros. Eles normalmente são dominantes. Eles possuem essa cor escura, e mesmo que você case com uma pessoa com o olho verde, que é bem clarinho, um exemplo do verdinho, ele não é tão dominante, a cor verde. Ela é mais recessiva, isso chama recessivo. É uma cor mais fraca. Quando cruza, né, quando eles se unem, sai um nenê, normalmente quem tem um pai que tem o olho bem escuro, o nenê vai nascer com o olho escuro também. Se duas pessoas de olho verde casam, duas com olho verde, o nenê vai nascer com olho verde, porque os dois são iguais. Então, nesse caso aqui, o amarelo, ele é o puro, no caso, os olhos negros, né? Quando eles se juntaram, o filhinho aqui da plantinha, ela ficou amarelinha. Então tudo bem. Então a primeira geração saiu amarelinha. Aí você fala, então e os verdinhos? Calma que eles já vão aparecer. Aí depois o que eles fizeram? Ele fez o terceiro momento, a autopolinização dessas plantas com ervilhas amarelas. A geração F2, resultado da autopolinização, é 75% plantas com ervilhas amarelas e 25% com plantas verdes. O que eles fizeram? Ele pegou essas mesmas ervilhas que saíram desse cruzamento de plantas e cruzaram de novo. Ele pegou essas ervilhas aqui, e ele plantou elas de novo. Ele plantou elas de novo. E aí quando ele plantou, ele deixou a autopolinização. No caso, autopolinização é quando a abelha ou algum passarinho pega
uma plantinha, uma outra semente e joga aqui e deixa autopolinizar. E aí saiu uma segunda geração, tipo, não foi um cruzamento à força, igual que foi forçado, esse com esse foi forçado. Quando ele plantou essa amarelinha e deixou que se cruzasse sozinho, que a natureza fizesse esse trabalho de polinização, ele percebeu que o verdinho estava lá. Ele ainda estava lá. A parte verde, ele ainda estava dentro do coração do amarelo. Aqui, nesse amarelinho aqui, ó, tem um verdinho dele escondidinho, mas bem fraquinho. Então, quando ele começou a pensar nisso, ele falou, opa, então 25% só estava dentro desse amarelo. E os outros 75% era amarelo ainda. Só que 20% era verde. Então, olha que interessante. Aqui vai explicar um pouquinho mais. Ó. A genética é responsável pelo estudo da hereditariedade. Considera-se que essa ciência tenha iniciado seu desenvolvimento após o experimento aplicado pelo monge chamado, no caso, o nosso amiguinho aqui. Não vou nem falar o nome dele. No caso aqui, ó, aqui já são os exercícios, tá? Aqui já são os exercícios. Então, ó, até no exercício dá pra gente aprender um pouquinho, ó, mas eu não vou contar a resposta. Ó, cruzando as ervilhas verdes, que a gente já viu aqui, que são as fraquinhas, e as ervilhas amarelas, que é no caso esse V maior e V menor, os descendentes serão 100% verde? Não, a gente sabe que não é 100%. 100% amarelo? Também não. Amarelo também não. Eu não posso contar a resposta, né? Isso é verdade. Mas ó, 50% amarela e 50% verde? Não sei, pode ser. Ou 25% amarela e 50% verde, 25% amarelo de novo. Então assim, viram? É só pegar essa explicação que eu dei e tentar resolver isso aqui, tá bom? Tentem resolver isso aqui que tá na cara quem é quem aqui que eu expliquei aqui, ó, 75 de um e 25 do outro. E o terceiro aqui, ó, o que você entende por hereditariedade? Se você não entendeu muito bem, faça isso, assista esse vídeo de novo e tente explicar com suas palavrinhas aqui, boa. Isso aqui a gente vai ver na aula amanhã ou no WhatsApp mesmo, né? Então, beleza. Então, ó, tem uma outra tabelinha aqui, ó, que é facinho de entender também, ó. Cruzamento para responder a questão 2, ó. Já ajuda essa tabelinha aqui, ó. Então, no caso aqui, ó, as ervilhas verdinhas, vamos dizer que era V pequeno e V pequeno. Tem as amarelas, que é um V maior e um V menor. Se eu misturar elas aqui, ó, eu posso fazer essa combinação, ó. Esse V com esse V aqui, ou esse V com esse aqui. Então, esse V com o primeiro e esse V com o segundo. Tá vendo o que eu fiz aqui, ó? Com o primeiro aqui e o V com o segundo. E eu pego esse V aqui, ó, com o primeiro também e esse V com o segundo. Com isso, eu consigo tirar o que, ó? V pequeno e V pequeno, aqui. Esse V pequeno com esse V grande tá aqui. V pequeno e V grande tá aqui. E esse V pequeno com esse V grande também tá aqui. E esse aqui e esse aqui. Então, com isso, eu consigo ver, ó, no resultado. Quais saíram, ó? Saiu duas dessa aqui, ó, tá vendo? Aqui já é, se eu for transformar isso aqui, por exemplo, em números, né? Esse é o 1, esse é o 1, e esse aqui é o 2, esse aqui é o 2. Então, temos metade, ó, já vou até contar a resposta aqui, ó. Metadinha é esse V maior e V menor, e a outra metade é o V menor com o V menor, ó. Então, o resultado foi de 50% amarelas e 50% verdes. Tá vendo aqui? É complexo, pessoal. Tá? Então, assim, o correto é vocês até entrarem no YouTube, perguntar hereditariedade, como funciona e tal, porque ajuda a entender. Só eu falando, ainda não, tá? Então, o correto era ter o quê?
vocês estarem na sala de aula, a gente pegar mais exemplos, entender, conversar, tá? Então, pega essas informações e guarda na cabecinha. E depois, no presencial, a gente vai ver se a gente consegue tirar mais as dúvidas de vocês, beleza? Beleza? Então fica assim, pessoal. Até a próxima aulinha e abraço!